Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Rato, 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 ao motivo de leite no baú. Rato, 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 ao desejoso mal conseguia dizer. Rato, 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 ao desejo de Deus, que final. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar do período de quando se comprava ratos no Rio de Janeiro. É verdade, o pessoal vendia rato. Isso aconteceu durante o governo do Pereira Passos. A cidade do Rio de Janeiro, antes do começo do século XX, era chamada Cidade da Morte, por tantas doenças, febre amarela, cólera, peste bubônica, malária. A cidade era um verdadeiro horror. Era a capital do Império, depois se transformou na capital da República. Já no começo do século XX, o Pereira Passos foi prefeito do Rio, mas ele não era um prefeito eleito. Ele era nomeado pelo presidente, que na época era o Rodrigues Alves. Ele nomeou o prefeito e Oswaldo Cruz como secretário de saúde. A missão deles era mudar totalmente a cara do Rio de Janeiro. A capital da República não podia ser aquela cidade horrorosa, uma cidade cheia de cortiços, gente pobre andando pela rua, cheia de doenças. Em 1900 houve um surto de peste bubônica. Aquilo foi a gota d'água para Rodrigues Alves. Então ele chamou o Pereira Passos. E o Pereira Passos foi conhecido pela sua política de o bota abaixo, que era saneamento e urbanização. Ele também queria construir novas vias urbanas no Rio de Janeiro. Nessa parte do saneamento, também a gente tem que ler como saneamento social. Pobre era considerado uma doença. Pela essa caricatura aí da careta, você pode ver que Oswaldo Cruz está limpando os piolhos dos morros do Rio de Janeiro, que são a população pobre, que o próprio Pereira Passos expulsou do centro da cidade. Tanto que era proibido você andar sem sapatos depois da reforma do bota abaixo. E o Oswaldo Cruz fez uma campanha de saneamento, acabar com as doenças do Rio de Janeiro. Tanto que teve uma revolta, chamada Revolta da Vacina, pela sua falta de tato com o povo. A Revolta da Vacina merece até um vídeo só para ela. Mas o Pereira Passos atacou também os vetores das doenças, água parada. O mosquito da dengue foi praticamente eliminado nessa época. E ele queria acabar com a peste bubônica. Então ele pensou o seguinte: vamos comprar os ratos. Incentivou a população do Rio de Janeiro a caçar e vender ratos. E tinha um comprador de ratos, um cara que comprava os ratos da população. Ele andava pela rua gritando rato, rato, rato. E as pessoas iam lá e vendiam os ratos. E ganhavam uns réis. Se passasse de uma cota que eles estipularam de 7 ratos por pessoa, eles iam ganhar 900 réis, que era um dinheiro bom na época. O que aconteceu? Carioca é carioca, então eles sempre inventaram alguma coisa para se dar bem. Começaram a criar ratos em casa, fazendas de rato. Os malandros do Rio se especializaram em criação de camundongos. O negócio lucrava tanto que houve contrabando de rato. Ratos eram contrabandeados da outra cidade, Niterói, que tem a Baía de Guanabara que separa as duas cidades. O contrabando era feito através das barcas da Cantareira, se misturando com as bagagens do pessoal que vinha trabalhar no Rio, e também pelo cais Farrô. Esse cais, que é ali na Praça 15, tinha o pessoal que trazia mercadoria para o mercado central, que ficava ali. Muita produtos, hortifruti, trazia muita alface, cebolinha, essas coisas. E a PM tinha que dar batida de vez em quando nesses barcos, porque entre a cebola,
A alface tinha caixas e mais caixas de rato. E você saber o que é um rato niteroense e um rato carioca era meio complicado na época. Então, o prefeito viu que isso foi um tiro no pé. Pediu ao Oswaldo Cruz uma solução, porque ao invés de diminuir a quantidade de ratos no Rio de Janeiro, na capital, acabou aumentando, porque rato procria muito. Então o rato aumentou demais. E também inflacionou. O rato acabou não dando tanto lucro assim. O Oswaldo Cruz cancelou a compra de ratos, focou contra os outros vetores, que eram a malária, que é o mosquito da dengue. O Rio de Janeiro, da cidade da morte, passou a ganhar o título de cidade maravilhosa, porque o prefeito, conseguiu aumentar as ruas, acabar com os cortiços, higienizar a cidade e expulsar os pobres. Criou-se um problema que era as favelas. Como eu fiz no outro vídeo, vocês viram no outro vídeo do Cabeça de Porco, que para solucionar um problema acaba se criando outro. Esse foi um vídeo mais curto, mas espero que tenham gostado e até uma próxima. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.